Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,42%, uma leve alta, mas foi uma boa recuperação em relação ao que aconteceu nesse pregão. Ibov abriu aqui a primeira hora de pregão para cima, reverteu completamente para baixo, foi lá embaixo quase perdendo a mínima aqui da sinalização de um fundo, mas se recuperou bem nas horas de pregão seguintes, nas 4 últimas horas de pregão, e conseguiu fechar ainda acima da máxima ali dos candles anteriores, acima daquela região que eu tinha mencionado, a região de 76.500 pontos, mencionado na última videoanálise. Então, ponto positivo. E a superação da máxima do pregão de hoje reforçaria uma sinalização de pivô de alta no gráfico 60 minutos, mais relevante ainda, rompendo aqui os 76.971, que é a região de resistência, que junta ali os 77 mil pontos até a máxima desse topo, 77.382. Acima disso, só mesmo lá na região dos 78 mil pontos, que é o ponto mais alto em termos de máximo histórico para o Ibov, sendo mais exato, 78.024. Se essa videoanálise estiver sendo útil para você, de alguma forma dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosíssima audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal e poder receber aí as notificações de novas videoanálises, novos vídeos de aprendizado. Vamos aqui para os futuros, mini índice no pregão de hoje, recuperação, assim como eu comentei no G60 do Ibov, uma bela recuperação. Dentro dessa recuperação, o que seria interessante em termos para o próximo pregão, pensando em operações? Na ponta compradora seria interessante que dar uma pequena parada e gerar, não necessariamente vários candles, mas pelo menos um ou dois candles aqui para baixo e gerar nova sinalização para cima, apoiando mais a operação na ponta compradora. Ou mesmo se abrir forte aqui para cima e gerar uma pequena lateralização, alguma correção de 3 candles pelo menos, seria mais interessante para apoiar a operação na ponta compradora. Outra possibilidade de buscar compra se abre caindo de maneira mais forte e gera algum enfraquecimento dessa queda e nova sinalização para cima, superação da máxima da hora anterior, seria também uma primeira sinalização para se buscar a operação de compra através de um gráfico de menor periodicidade. Quando eu falo menor periodicidade, de 15 minutos aí para baixo, seria mais interessante na minha avaliação. Então, visto que olhando para o gráfico diário, a gente tem uma sinalização de fundo, uma confirmação aqui de um fundo. Só anula essa formação de fundo se vier para baixo aqui dos 75.960 pontos. Dólar pregão de hoje, gerando aqui um candle um pouco mais para uma reversão, já tinha gerado uma sombra superior grande no pregão anterior e deixou novamente uma nova sombra superior aqui grande. Perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 3.231. Reforça a chance de se ter um movimento de correção, onde o principal suporte, vou tirar aqui os ajustes, o principal nível de suporte que eu vejo, 3.204, seria 3.203 a 3.204, enfim, essa região, na verdade vai 3.204 até 3.200, é a região principal que eu vejo de suporte para o mini dólar num possível movimento de correção do gráfico diário, lembrando que pelo gráfico diário a tendência é de alta. Olhando para o intraday, olhando um pouco mais para as operações de day trade para o próximo pregão, dentro desse movimento de baixa se encaixa mais a operação na ponta vendedora no meu modo de ver, ou seja, enquanto mantivesse dentro dessa característica aqui de uma movimentação para baixo, mais a operação na ponta compradora. Se depois de ter gerado algo nesse sentido aqui, o dólar, esse movimento vindo um pouco para baixo, ele não ganhando muito força aqui para baixo, nova sinalização de alta pelo gráfico 60 minutos, seria a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora. Então, mesmo que abra aqui subindo, teria que ser algo muito forte para cima para ter um cenário que se encaixaria para mim um pouco mais para a operação na ponta compradora aí através de um gráfico de menor periodicidade. Ou seja, nesse momento eu vejo um cenário um pouco mais interessante para a ponta vendedora. Mesmo que abra subindo, gere alguma sinalização de perda de força nessa subida, ficaria mais um pouco para a ponta vendedora a favor desse movimento de baixa aqui do G60. Na sequência, vamos para as ações PETR4, pregão de hoje. Lembrando, nós estamos aqui dentro de uma posição comprada na Petro. Aqui a ação na Petro, a gente tem aqui uma alta de 1,27%, então ponto positivo aqui para a operação. Lembrando, essa operação tinha um objetivo em R$ 16,68. Dentro do que eu falei já na última videoanálise, eu estaria muito mais propenso a estender esse objetivo, tentando uma melhor relação risco-ganho. Foi isso que eu fiz. Alterei o objetivo para 16,87 e já reposicionei o stop para um ponto de proteção na faixa 16,32, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. Podendo até já trabalhar com stop para baixo da mínima de hoje, para baixo aqui 16,45,
stop de proteção, ou seja, já sairia com algum lucro aí dessa posição na PTR4, mas a expectativa é que ela ganhe um pouco mais de força aí para cima. Poderia avaliar justamente estender ainda mais o objetivo dessa operação, visto que olhando para o G60 gerou toda uma lateralização aqui e rompeu de maneira forte toda essa região de lateralização, ou seja, o ativo pode ganhar força um pouco mais aí para cima dos 16,87, podendo até buscar o número redondo dos R$17, que seria o seu próximo nível de resistência, que pelo gráfico semanal, se olhar aqui o gráfico semanal, não há tanta resistência pela frente aqui pelo gráfico semanal, já rompeu aqui R$16,43 e logicamente que ela é uma resistência ainda válida até o fechamento dessa semana, no sentido de que pode fechar para baixo desse valor ainda nessa semana, mas por enquanto a gente já olharia um pouco mais em termos de resistência para o número redondo de R$17. E depois aqui olhando para a máxima de um grande candle de baixo na faixa de R$17,48. Vale 3 pregão de hoje, candle ali de indefinição, mas com queda de 0,83%. Ativo dentro do que eu já mencionei, não se encaixando a entrada aqui para mim pelo gráfico diário em termos de swing trade na ação. Teria que ser um pouco mais buscando algum fundo ali no G60, enfim, eu preferi buscar operação em outro ativo, que eu vou mencionar aqui agora, mas o fato é que dentro de quem está comprado na Vale 5 de alguma forma, eu trabalharia com um stop abaixo dos 33,07, ou seja, não seria interessante depois dela ter rompido aqui essa região, já tentou uma vez, veio aqui para baixo, aí rompe de novo, já não consegue fechar acima desse patamar. Se perder essa mínima, aí fica com um cenário um pouco mais indefinido, não seria algo interessante para uma posição comprada, isto é, levando em consideração a minha forma de olhar o gráfico, a minha avaliação. Itube 4 ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje. Os ativos que eu comentei ontem, nenhum deles eu cheguei a recomendar na superação da máxima do pregão anterior. Visto que eu iria avaliar a abertura do pregão, eu optei por aguardar algo mais. E a Itube 4, a minha recomendação foi na superação da máxima desse candle aqui, desse candle de reversão, um candle semelhante de um martelo no G60, ou seja, de compra de fundo ascendente. Gerou já uma sinalização positiva no gráfico diário, que foi superar a máxima do pregão anterior, vem e gera um fundo em cima de um patamar de suporte. Então eu recomendei essa compra justamente com stop para baixo da mínima deste candle, ou seja, se essa ação volta aqui para baixo, não faria nenhum sentido, pelo menos para mim, continuar nessa posição. Então o stop dessa posição está em R$ 43,37. Então passando aqui os valores dessa entrada, R$ 43,82, entrada com stop em 43,37, isso gera um risco de 1,03%, objetivo em 44,72, ela já chegou até 44,41 no pregão de hoje. Lembrando, da mesma forma, buscando uma melhor relação risco-ganho, se o mercado resolve ganhar um pouco mais de força aqui para cima, eu posso estender esse objetivo aí para cima e começar a encurtar a questão do tamanho do stop na operação. Enfim, sempre buscando uma melhor relação risco-ganho, porque a relação risco-ganho estabelecida nesses valores que eu acabei de passar é que isso aqui é 1 e o objetivo que eu tracei é 2, ou seja, 2 vezes o tamanho desse risco da operação. Então esse é o foco, mas se o ativo começar a ganhar força a favor da posição, posso buscar uma melhor relação risco-ganho para esta operação. Ambev em pregão de hoje, queda de 0,61%. Dentro do que eu já mencionei numa videoanálise recente nesse papel, que eu ficaria atento, o ideal é que esse ativo gerasse pelo menos mais 2 candles, que foi esse candle aqui para baixo, dentro desse, comparando com esse movimento inteiro aqui de subida, seria algo mais interessante em termos de simetria de tempo, em relação a todo esse movimento para cima e esse movimento aqui para baixo. Com essa movimentação para baixo, ela fica um pouco mais para uma tendência indefinida, porque terminou perdendo esse pequeno fundo aqui, um fundo intermediário que fica dentro desse movimento aqui de subida, ficou um fundo mais intermediário. Mas o fato é que ficou um pouco mais de forma indefinida a tendência dela pelo gráfico diário, dentro do movimento de baixo no gráfico semanal, eu não me animaria muito de comprar o ativo na superação da máxima pregão de hoje para botar o stop aqui nesse ponto. Por esse motivo, se ela fizer isso a partir do próximo pregão, eu vou ficar atento nesse papel para ver se eu consigo buscar uma entrada com stop um pouco mais curto, usando um gráfico ali de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos. BBSE3, ativo que eu já tinha comentado na última vídeo de análise, não recomendei compra já de imediato, ideal que tivesse alguma coisa aqui para baixo,
mas o fato que o pregão que poderia ser um pregão de baixa terminou não sendo ali um pregão mais forte para baixo, um pregão lateral, menos 0,03%. Se esse ativo romper a máxima do pregão de hoje, já me interessaria um pouco mais de arriscar uma compra nesse papel, podendo trabalhar com stop para baixo da mínima do pregão de hoje, enfim, um ativo que eu vou avaliar ali o início do próximo pregão para estabelecer uma possível recomendação. Lembrando, assim como foi YouTube 4, se você deseja receber as recomendações aí no seu celular, desktop, basta clicar no card que está aqui aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar aí gratuitamente durante um determinado período o recebimento dessas recomendações. Ciri 3, Cirela, comentando agora dois ativos que seriam uma possibilidade de entrada, uma entrada contra a tendência olhando os movimentos maiores, os pontos extremos nesse ativo, a gente teria aqui uma tendência de baixa, uma leve oscilação abaixo desse patamar. Mas de maneira geral eu ainda vejo um papel que pelo gráfico semanal gerou um movimento muito forte e tudo isso aqui vai sendo a correção desse último movimento de subida. Então abre-se a chance de poder encerrar esse movimento de queda e gerar um movimento de subida. É uma operação mais arriscada, uma compra por aqui? Sim, é uma operação mais arriscada, porque ainda a tendência aqui do gráfico diário não é de alta e ainda está dentro de um movimento de correção no gráfico semanal. Então a primeira aposta aqui seria de que essa correção pelo gráfico semanal pode estar próxima do seu fim e iniciar toda uma movimentação para cima, ou seja, obter uma melhor relação risco-ganho. Então, por esse motivo, uma superação aqui da máxima do pregão de hoje seria uma das primeiras chances de arriscar uma entrada, poderia até trabalhar com stop mais curto aqui pelo G60 em cima de Ciri 3, é o que eu vou avaliar a partir desse pregão de quinta-feira. E por último aqui a MAR 3, da mesma forma, o ativo está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e dentro dessa tendência de baixa eu olho mais para o gráfico semanal, uma correção dentro de um movimento que foi muito forte para cima, rompendo vários topos ali anteriores, principalmente esse topo aqui, o mais visível, esse topo aqui foi rompido, e dentro desse rompimento a gente pode observar que o papel está justamente em cima desse patamar, ou seja, a antiga resistência podendo funcionar agora como suporte, a chamada mudança de polaridade, e aqui nessa região podendo ser o ponto final aqui de uma movimentação para baixo no gráfico semanal. Também é uma operação com risco maior, que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão, na possibilidade de arriscar uma entrada em cima desse papel. Então é isso, amigos, um grande abraço, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, e até o próximo pregão.